Então, a Odisseia, como eu gosto de chamar História de Troia 2, é como se fosse uma sequência de Ilíada contando os vários felizes para sempre, ou então sobre os nossos heróis gregos preferidos. Mas na verdade é mais sobre o quanto o universo odeia Odisseu e quer que ele sofra por quanto tempo for humanamente possível. Sério, nos 10 anos que levam pra ele chegar em Troia, esse cara consegue mais treta do que a Dilma tentando falar sobre a saudação às mandiocas brasileiras. Então a Odisseia começa com o nosso herói que ficou encalhado numa ilha por 7 anos, com zero companhia a não ser uma linda, sozinha e imortal deusa com o nome de Calypso. Terrível, eu sei. Bom, na verdade até que foi meio ruim pra ele, porque o que ele quer mais do que tudo é voltar pra Ítaca, especificamente pra sua noiva incrível Penélope e seu filho agora adulto Telêmaco, o qual ele não vê desde que ele era um bebê. E na verdade essa história inicialmente foca nesses dois. Como quase todo mundo acha que Odisseu está morto, Penélope agora está sendo considerada a mais propícia solteirona de Ítaca, e como resultado ela conseguiu mais de 100 prováveis candidatos a visitando esse castelo e exigindo que ela escolha um deles para se casar com ela e se tornar o novo rei. Seu filho Telêmaco não está feliz com esses caras charlatando sua mãe em sua própria casa. Agora, quando a nossa história começa, a maioria dos deuses decidiu que o pobre Odisseu tinha sofrido demais até esse ponto. Então Atena se disfarça de homem e desce para Ítaca e depois diz a Telêmaco: "Ei, seu pai está vivo. Talvez você deva descobrir onde ele está." Então Telêmaco, que é um garoto esperto, imediatamente entende que esse cara é na verdade um deus. Sensacional. Mas antes dele ir embora, Telêmaco falha forte ao tentar tirar os interesseiros de sua casa. Eles ficaram tipo: esse nenenzinho vai lutar contra a gente? Cala a boca, eu vou achar meu pai e ele vai bater em vocês." Então Telêmaco secretamente arruma uma tripulação, um navio nice e vai embora à procura de notícias. O primeiro lugar que ele vai é a Pilos, casa do rei Nestor. Telêmaco diz: "Ei, você tem alguma ideia de onde meu pai está?" Bom, deixa eu pensar quando eu vi pela última vez. É mesmo, foi há 9 anos, durante a Guerra de Troia. Agamenon e Menelau estavam discutindo o que separou o exército ao meio, então Odisseu se juntou a Menelau e eu peguei nosso exército e fui embora. Apesar dele ter voltado pra acabar com Agamenon. E essa foi a última vez que eu o vi. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Talvez você deva conversar com Menelau. Veja o que ele tem a dizer sobre isso. Então Telêmaco vai para Esparta e se encontra com Menelau e Helena, agora recasados. E Telêmaco diz: "Você pode dizer onde está meu pai?" "Primeiro deixe-me dizer minha história. Então, eu fui abandonado nessa ilha pequena na costa do Egito, quando essa deusa apareceu e ela disse: Ei, você devia falar com meu pai Proteu, ele vai dizer como sair daqui." Então eu saí e enchi o saco do cara, mas ele começou a trocar de forma e ele não pode me sacudir tão facilmente. Então ele ficou cansado bem rápido e falou: "Droga, o que você quer?" "Faça o que tu manja, Deus que me diz as coisas." "Ok, você está preso aqui porque você esqueceu de sacrificar a Zeus antes de você sair. Agamenon definitivamente está morto e Odisseu está preso na ilha de Calypso." E Telêmaco disse: "Isso é literalmente tudo que eu precisava ouvir." Mas de volta a Ítaca, os candidatos aprenderam que Telêmaco foi embora para encontrar notícias de Odisseu, e eles acharam isso muito ofensivo por algum motivo, então eles começaram a conspirar para matá-lo assim que ele voltasse. Agora, com a ordem de Zeus, Calypso finalmente deixa Odisseu ir embora, então ele vai para casa numa jangada, mas Poseidon, que estava segurando o rancor dele por motivos que serão explicados depois, percebe que ele estava tentando fugir e começa uma tempestade enorme na tentativa de afogá-lo. Mas Odisseu é muito fodão para deixar uma coisinha pequena como afogar e deixá-lo para baixo. E ele estava se dando bem quando outra deusa aparece e dá a ele um cachecol anti-afogamento e depois vaza, e Odisseu fica: "Por que eu preciso disso se eu tenho uma jangada bem útil?" Ok. Então Odisseu nada até a costa mais próxima, caminha em direção à floresta e desmaia. Então Atena, sempre cuidando de Odisseu, vai para a cidade e diz a princesa Náusica: Ei, você deveria ir à floresta. E ela acha uma ótima ideia, então ela vai para a floresta e encontra Odisseu bem como Atena planejou. Então Náusica o leva de volta para seus pais e Odisseu conta a eles a história de como ele ficou preso na ilha de Calypso. Então, logo depois que os gregos saquearam Troia, Odisseu sugeriu aos outros irem embora enquanto eles estavam em vantagem e voltarem à Grécia. Mas é claro que eles não ouviram e na manhã seguinte eles foram invadidos por forças retaliativas. Odisseu e alguns outros pegaram o navio para escapar, mas Zeus estava nervoso com os gregos pelo fraco esportivismo e manda aí uma tempestade enorme para acabar com eles. Odisseu e sua tripulação foram para bem longe no mar e foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. Então, primeiro eles chegam na ilha de comedores de lótus, que é povoada por esses caras bem maduros que comem lótus. Qualquer um que come lótus passa a querer ficar lá para sempre. Então, claro, a maioria da tripulação come elas e Odisseu tem que arrastá-los de volta para o navio. Então eles saem de novo só para chegar na ilha do Cíclope, onde eles veem uma caverna bonitinha cercada de ovelhas que pareciam bem suculentas. Infelizmente, a caverna era a casa de um grande faminto Cíclope com o nome de Polifemo, que os prende e mata 2 de seus homens com uma pedra e dorme. Como eles não podem matá-lo sem ficar presos na caverna, eles compram o tempo até a noite seguinte, quando Odisseu deixa Polifemo bêbado e se apresenta como ninguém. Quando Polifemo passa mal, eles pegam um grande pedaço de madeira e enfiam em seu olho. Ninguém me cegou. E os amigos de Polifemo ficam: você é engraçadão, ninguém roubou suas ovelhas também. Polifemo abre a caverna para checar e Odisseu e sua tripulação saem da caverna e entram no navio. Então Odisseu, lembre-se, o mais inteligente dos gregos, inventa de falar com o Cíclope. Ele fica: "Ei, adivinha só, lerdão, meu nome não é ninguém, é Odisseu." Odisseu me deixou cego. Então, história engraçada, o Cíclope era filho de Poseidon. Então Poseidon escuta isso e fica:
Ah, sério? É hora da vingança desproporcional. Então, depois desse anúncio, ele passa a tentar fazer a jornada de Odisseu tão difícil quanto Deus poderia deixar. Então, depois dessa pequena aventura, eles atracaram na ilha de Éolo, onde o rei gentilmente dá uma bolsa mágica de couro cheia de vento para fazê-los andar mais rápido. Mas Deus não pode dar a Odisseu um descanso ainda. Quando eles estavam a alguns metros da costa de Ítaca, a tripulação lerda decidiu que a bolsa tinha ouro dentro e a abriu. O furacão resultado assoprou eles de volta para a ilha de Éolo. Então, Odisseu fica: Ei, você tem alguma outra bolsa de vento aí? Mas o rei fica: Não pra você, cara. Você tem que ser muito amaldiçoado pra ter essa má sorte. Saia da minha ilha. Depois eles chegaram na ilha dos Lastrigões, povoada inteiramente por gigantes canibais. Quando eles começaram a comer a maioria da tripulação de Odisseu, ele e os outros sobreviventes saíram de lá o mais rápido possível. Próximo nesse tour de ilhas mitológicas, eles chegaram em Eia, onde Circe, a filha de Hélio, mora. Circe é uma feiticeira e alguma esquisita vontade por bacon a fez transformar a tripulação de Odisseu em porcos. Odisseu percebe a tragédia e resolve resgatá-los. Então Hermes dá a Odisseu algumas drogas antimágicas para que Circe não pudesse encantá-lo. Sabe, por alguém que é odiado por um deus, Odisseu com certeza parece receber muita ajuda deles. Então Circe fica: Aqui, toma essa bebida deliciosa. Quero. Ele bebe e quando não se transforma num porco e aponta uma espada a Circe, ela fica: Calma, calma, eu posso fazer algo a respeito. Então eu sugiro que você os transforme de volta antes que eu chegue a contar o 0. Então ela o faz e todos aproveitam para ficar na ilha por 1 ano. Então Odisseu percebe que eles deveriam voltar pra casa. Circe diz: Tudo bem por mim, mas primeiro você tem que falar com Tiresias. Ele vai saber como te fazer voltar pra casa. Ah, é? Onde posso encontrá-lo? Ele está morto. Então Odisseu e sua tripulação navegaram até Hades. Eles fizeram esse ritual esquisito que acabou atraindo alguns outros fantasmas que eles não estavam procurando. Então Tiresias apareceu. E aí, Odisseu, Poseidon decidiu ferrar com vocês, mas vocês talvez consigam voltar, se você não machucar as vacas de Hélio, que podem ser achadas em Trinácia. Se você o fizer, sua tripulação toda vai morrer e você vai chegar em casa muito tarde. Massa, vocês escutaram o cara, não machuquem as vacas. Então Odisseu tem um leve encontro com seus companheiros de guerra mortos, como Agamenon, bem bolado por estar morto, Aquiles e Patroclo, agora parceiros mortos héteros, e Ájax. Aí Odisseu vai embora e volta a Eia, onde Circe mapeia a rota de volta para Ítaca, que por alguma razão é extremamente povoada por monstros. Então primeiro eles acham a Ilha das Sereias, que cantam tão bem que qualquer um que ouve entra em transe, pula do barco e nada para sua morte. Então a tripulação tampa seus ouvidos com cera de abelha, mas Odisseu está determinado a ouvir sua música. Então ele se prende ao mastro do navio para poder ouvir, sem que faça alguma coisa estúpida. As sereias estão tipo: Me soltem, eu preciso fazer parte dessa festa. E a tripulação fica: Que, véi? Então eles saem de vista das sereias só para encontrar o monstro Scylla e Caríbides. Scylla é uma obra muito feia. Ela é um monstro de 6 cabeças no topo de uma montanha que desceu para o oceano para devorar qualquer azarado que passasse por perto. Caríbides é uma combinação de triturador de lixo e um triturador de lixo com defeito, que suga o oceano e depois cospe de volta. Então, como eles estão tentando descobrir como passar pelos dois sem esbarrar por Scylla ou Caríbides, Scylla come 6 de seus tripulantes. On the bright side, ela está com a boca cheia, então ela não pode mais comer. Eles pegam a oportunidade para passar entre eles, então. Eles finalmente chegam a Trinácia, que é conhecida como Ilha do Sol, que apesar da profecia de Odisseu, resolvem descansar na ilha pela noite. Mas aí Zeus faz eles entrarem em transe por mais de 1 mês. Nesse momento, a comida começa a acabar, e Euríloco, com um dos tripulantes que inexplicavelmente sobreviveu até esse ponto, diz: Ei, e se a gente sacrificar uma dessas vacas douradas aos deuses? Poderemos comê-la e sair da ilha. E Odisseu diz: Brother, o que Tiresias disse? E o cara diz: Eita, tarde demais, já matamos uma delas. Então eles finalmente embarcam. Zeus acerta o barco com um raio, o barco explode, a tripulação toda morre, e Odisseu é deixado agarrado a um pedaço do barco, silenciosamente pensando em tudo que deu errado. Aí, aumentando a desgraça, Zeus manda o vento para soprar Odisseu de volta a Caríbides, que come o resto do barco. Algumas horas depois, quando o monstro cospe o pedaço de volta, Odisseu pula no que restou do barco e rema para longe dali. 9 dias depois, ele chega na costa da ilha de Calipso, e o resto da história é bastante discutível. Então Odisseu acaba de contar sua história e o rei fica: Que isso, cara? Quer um barco? E Odisseu diz: Sim, por favor. Então o rei lhe dá um barco e uma tripulação e um pouquinho de ouro, e Odisseu dorme seu caminho todo de volta. Então esse é o final, certo? Ele voltou pra Ítaca, então é o final. Não, ainda estamos na metade da história. Caraca, dá um descanso pro cara. Então Odisseu está finalmente em casa, mas tem um pequeno problema. Os candidatos ainda estão arrumando problema no seu quintal, mas Atenas, como sempre, tem um plano. Ela magicamente disfarça ele de um homem velho e vai para Esparta buscar Telêmaco para o encontro. Odisseu, agora disfarçado, sai para conversar com o povo. Enquanto isso, em Esparta, Atena fica: Ei, vamos embora, vou te levar para casa. Então Telêmaco embarca para casa junto com vários presentes de Menelau e Helena. Ah, e ele também tá com esse cara, Teoclímeno, que parece ser um profeta e um fugitivo de Argos. Enquanto Odisseu e o porqueiro ficam amiguinhos, Telêmaco e Teoclímeno chegam em Ítaca. Sabendo que o palácio não é necessariamente seguro para nenhum dos dois, imediatamente vão para a casa dos vizinhos porqueiros. Telêmaco fica: Porqueiro, amigão, como vão as coisas no castelo? E o porqueiro fica: Vixe, ainda está bem pesado. E Odisseu fica: Vamos lá, garoto, seja macho, por que você está deixando essa loucura rolar na sua casa como se mandassem alguma coisa? Quero dizer, se eu fosse, digamos, o rei mesmo que tivesse voltado para casa depois das minhas
minhas, quer dizer, de suas viagens, eu entraria lá e mataria todos. Você está certo. É só bad que você não seja ele. E Atenas fala: Ei, Odisseu, eu decidi que você deveria se revelar para o seu filho. Então ela tira o disfarce dele. Odisseu fica: E aí, filhão, cheguei. E Telêmaco fica: Pai! Pausa dramática para absorver o momento. Então Odisseu e Telêmaco começam a pensar sobre a vingança dos pretendentes. Enquanto isso, de volta ao castelo, Penélope e os pretendentes, um bom nome para uma banda, by the way, sabem pelo porqueiro que Telêmaco está de volta e os caras ficam: Ah, droga, nossa treta deu errado, acho que é melhor a gente matá-lo aqui mesmo, antes que ele fale pra todo mundo que tentamos matá-lo. O quê? Como vocês têm coragem de planejar matar meu filho? Quê? Não falamos isso? Ok. Então no dia seguinte, Telêmaco volta para o palácio, enquanto Odisseu, de novo disfarçado de mendigo, volta para a cidade. Então Telêmaco diz a Penélope sobre sua jornada, deixando de lado a parte sobre Odisseu. E seu melhor amigo Teoclímeno diz: A coisa realmente estranha é que estou com a sensação de que Odisseu está aqui em Ítaca. Penélope fica: Cara, isso é ridículo. Enquanto isso, Odisseu e o porqueiro vão para o palácio, onde o disfarce de Odisseu é imediatamente reconhecido por seu cachorro Argos. Cara, ele é tão fofo. E aí o cachorro morre. Cara, isso foi completamente desnecessário. Então o mendigo Odisseu pede restos de comida para os pretendentes, que no geral entregam, exceto por esse cara que joga um banquinho nele. Os brothers começam a ficar bem bêbados e começam a falar besteira pra Odisseu, mas Telêmaco fica: Vão dormir, caras. E eles todos vão pra cama. Então Odisseu e Telêmaco põem seu plano em ação. Primeiro eles escondem todas as armaduras e armas no andar de cima. Então Odisseu vai falar com Penélope, a quem ele promete que antes do final do mês, Odisseu vai voltar. Aviso, aviso. Penélope pergunta ao mendigo Odisseu se ele acha que ela deveria se recasar e Odisseu fica: Não, tenho certeza que seu marido vai voltar logo logo e vai matar todos os pretendentes, só espere. E ela fica: Cara, eu não sei. Fazer o seguinte, amanhã eu vou fazer uma competição entre os pretendentes e qualquer outro que queira tentar. E só um homem como Odisseu conseguirá vencer e se tornar meu marido. E Odisseu fica: É uma ótima ideia, faça exatamente isso. Então no dia seguinte todos os pretendentes se juntam, ainda tentando pensar como matar Telêmaco discretamente, quando Penélope revela seu plano secreto. Então, contextualizando, Odisseu tem esse arco curvo bem maluco. Era um arco legal, mas foi um presente e ele nunca levou à guerra. Então ainda estava trancado seguramente no porão do palácio quando ele foi para Troia. Então esse arco é extremamente forte, mas Odisseu nunca teve problemas com ele porque, como mencionado antes, ele é foda. Então Penélope diz: Ok, galera, sem mais delongas, eu casarei com um homem que conseguir usar esse arco mais facilmente e usá-lo para acertar entre esses 12 machados. Então, esse arco tem uma força enorme de cerca de 230 quilos, então nenhum dos pretendentes consegue ao menos curvar o arco o suficiente para soltá-lo. Então o mendigo Odisseu fica: Só por acaso, posso dar uma olhada nesse arco? Claro, isso vai ser interessante. Então, é claro, Odisseu curva o arco facilmente e ele casualmente atira as flechas entre os 12 machados, e então é hora da morte. Odisseu se revela em toda a sua glória, os pretendentes entram em pânico, e Odisseu e Telêmaco criam uma relação pai e filho, matando quase todos eles. Depois de brincar de vingança um pouquinho, e depois de um longo banho de banheira, Odisseu finalmente se reúne com Penélope. E então Atena convence o resto de Ítaca a não se vingar de Odisseu por matar a população global toda, e eles vivem felizes para sempre.